Por linhas tortas, recebe o médico António Matos da Fonseca. António, muito boa noite. Boa noite. E hoje olhamos para um tema que tenho falado ao longo destes Por Linhas Tortas já com outros comentadores e gostava muito de ouvir a sua opinião, a coadoção. Esta ideia de termos pais do mesmo sexo a educar uma criança é uma questão que o preocupa ou é uma questão que o preocupa por ainda estar por legalizar? Não, ainda me preocupa por estar por legalizar, porque realmente isto são daqueles problemas que nós sabemos que, independentemente das resistências que possam existir, e essas resistências nós podemos falar acerca delas também, acabam sempre por se solucionar. É pena é que este tipo de situações, que envolve sobretudo gente, demoram sempre muito a solucionar. Porque quando são problemas que envolvem muitas vezes toda a gente, mas que não dizem respeito às pessoas, como, por exemplo, colocar umas chapas de matrícula com o símbolo da Comunidade Europeia nos automóveis, isso resolve-se tudo de uma semana para a outra, porque é negócio. Ou seja, quando estamos a falar de uma coisa que é de minorias e de valores eventualmente sociais e valores culturais, é mais difícil tomar decisões. Que resistências é que ainda se pode encontrar em pleno século XXI a esta questão? Que eu tenho que fazer aqui, obviamente já se percebeu a minha posição relativamente a este assunto. Os jornalistas não devem ter opinião, mas eu não consigo esconder a minha nesta. Toda a gente sabe que as resistências habitualmente costumam vir das áreas, por vezes, de onde menos se espera. Porque nestas situações, há indivíduos que aparecem assim com ar de puritanos, não é? Que tentam fazer esta questão como se ela fosse de uma questão de interesses entre dois grupos, quando, no fundo, não se trata de nenhum interesse de grupos, trata-se de um interesse de toda a sociedade. E então levam exatamente para uma área de discussão que é sempre, ou que pode ser mais complexa, que é da sexualidade. Como se houvesse uma boa sexualidade e uma má sexualidade, não é? Como se tudo isto envolvesse questões em que uns estão de um lado e outros estão do outro, em que uns procriam, os outros aproveitam-se para se... uns procriam e os outros como que se apropriam, e todas estas questões realmente são tomadas como se houvesse uma dicotomia, quando, na verdade, aquilo de que se trata, e nestes casos em particular, tem a ver, sobretudo, com uma relação afetiva entre as pessoas, porque a sexualidade é o que vem depois, não é? Mas tem, sobretudo, a ver com a questão da afetividade que existe entre as pessoas. Nesse aspecto, a homossexualidade tem sido sempre vista muito mais sob o ponto de vista da questão sexual propriamente dita do que propriamente da questão do afeto. Faz sentido pensar que a educação, e eu sei que obviamente não é a sua área de especialidade, mas faz sentido pensar que a educação de uma criança por um casal homossexual, sejam duas mães ou dois pais, é uma educação desequilibrada, é uma educação pior, desadequada, desajustada? É evidente que, para muita gente, tudo isso fará confusão exatamente por serem casais monoparentais. E aquilo que lhe quero dizer é que nós vivemos numa sociedade hoje em que a maior parte dos pais quase que nem sequer tem tempo para os filhos. E por isso colocar a questão, pelo facto de ser um casal homossexual, que os filhos poderão ter maiores dificuldades ou que os casais poderão ter algum tipo de problema na educação dos seus filhos, é realmente um problema que para mim não existe, porque eu acho que nestas situações os pais até costumam ser muito mais atentos, costumam realmente dedicar-se muito mais aos seus filhos, porque eles compreendem que, com certeza, sob o ponto de vista da educação desses filhos, vão encontrar dificuldades que se calhar não encontravam na educação normal dos seus filhos se fossem um casal heterossexual. Isto quer dizer o quê? Porque eles sabem que os seus filhos, algumas das questões que têm que resolver, são questões que de outra maneira não existiriam e que têm a ver com o convívio dos próprios filhos, por exemplo, com os colegas na escola, em sociedade, dir-se-ia. E essas situações são situações que, evidentemente, levam a que os casais estejam
muito mais atentos e tenham que se preparar até muito melhor para enfrentar estas questões que a sociedade lhes põe e que eu acho que é normal e que o que não seria normal é que se elas não existissem. Aquilo que eu acho normal é quando realmente as pessoas querem empolgar situações que não existem, não é? Para, no fundo, tentar não resolver nada da sociedade. E agora estamos a discutir ainda numa fase muito embrionária, ainda nem sequer é estender a discussão da adoção por casais homossexuais a todos os casais homossexuais, estamos a ir por fases. Em Portugal há um pouco este hábito de não se discutir abertamente logo tudo o que há a discutir. Mesmo a questão da adoção foi adiada quando foi aprovado o casamento entre homossexuais. Não se conseguiu discutir logo, porque era uma consequência natural a partir do momento em que o legislador acha que tem que legislar sobre casamentos homossexuais. Esta seria uma questão complementar. Eu acho que as pessoas estão muito impreparadas. E então têm essas dificuldades exatamente devido à sua própria impreparação. E quando falamos da impreparação, estamos a falar dos próprios políticos e por isso das pessoas que vão ser as responsáveis pelas leis que depois vão reger todas estas situações. E por isso, muitas vezes, estas coisas também andam aos solavancos por impreparação das pessoas. E por outro lado, porque muitas vezes o que interessa mais é defender a bandeira, por exemplo, de um partido, do que propriamente aquilo que interessa à população em geral, que é defendê-la a ela própria. E todas estas coisas podem levar a esses solavancos que nós vemos que são influenciados pela Igreja, são influenciados, por exemplo, por indivíduos que têm acesso aos órgãos de comunicação e que muitas vezes nos apresentam. Por falar nisso, deixe-me introduzir, já que fala nisso, palavras de Marinho Pinto, num programa esta semana no Prós e Contras, em que dizia que num casal monoparental em que houvesse dois pais, quem é que ia consolar a criança à noite quando ela esforasse, porque toda a gente sabe que isso é um papel da mãe. Sim, mas eu quero lhe dizer que eu prefiro não comentar sequer as palavras desse doutor, porque eu na minha vida já fui pai várias vezes e já fui pai biológico e também sou pai sem ser biológico. E aquilo que eu lhe quero dizer é que quando se trata realmente de falar de família, de casais, sobretudo o que as pessoas têm que falar é de amor e da capacidade que nós temos ou não temos de dar o nosso amor, neste caso, a uma criança. Eu tenho vários filhos, mas na verdade poder-se-ia dizer que de todos os filhos que eu tenho, todos eles para mim são iguais e só um é que é biológico. Percebe? Mas eles com certeza que ao ouvirem as minhas palavras sabem que aquilo que eu estou a expressar é exatamente aquilo que sempre lhes interessou, sobretudo na vida dele, que foi a forma como eles foram criados. Por isso essa questão de quem é que à noite dá mais carinhos, aquilo que cabe ao pai ou aquilo que cabe à mãe, hoje em dia nem sequer faz sentido. Até pela vida que as pessoas levam. Porque muitas vezes aquele que mais tempo tem útil para poder dar às crianças é aquele que realmente tem que fazer o papel do pai, da mãe, ou seja, de quem for. E esse tipo de situações que, no fundo, são retrógradas no mundo em que vivemos, são situações que não nos interessam sequer para a discussão. Acho que nós não vamos estar aqui a falar de que se este tipo de amor é um amor contra a natura, se é um amor que se pode aprovar ou que não se pode aprovar, porque nós, na verdade, vivemos numa sociedade que é uma sociedade onde a mentira, hoje em dia, não é? É tão presente que realmente aquilo que eu acho que é de louvar é que haja pessoas que, dentro destas áreas que são tão difíceis de tratar sob o ponto de vista social, venham dar a cara e venham dizer: eu sou a favor desta causa, porque esta causa tem a ver com pessoas, tem a ver com homens e tem a ver com mulheres, tem a ver, neste caso da coadoção, com crianças que precisam realmente que alguém cuide delas. E isso é que nos interessa. Tem a ver com amor e tem a ver com liberdade. Sobretudo. Dr. Matos, perguntar-lhe também relativamente ao que se comemora amanhã, Dia Internacional do Tabaco. Já lá vão 3 anos para si, 1 ano e meio quase para mim. É uma intifada contra os cigarros, mas é uma guerra que vale a pena. Eu quero lhe dizer que eu não tenho nada contra os fumadores. E por isso não faço parte de nenhum grupo anti-tabágico, porque nem nunca me passou pela cabeça fazer, porque eu fumei mais de 40 anos. E aproveitei um momento da minha vida em que eu estive doente para
poder, de alguma maneira, ganhar alguma coisa com isso. Portanto, não era um médico fundamentalista. Não podia ser mesmo. E trata bocas. Mas existe. Eu trato sobretudo através das bocas. Mas é preciso ter em conta que, nesta questão do tabaco, há coisas, por exemplo, que são muito importantes, e já que falou em bocas, eu vou-lhe dizer o seguinte, que, por exemplo, o risco de cancro oral nos indivíduos que são fumadores aumenta de 5 a 7 vezes. Se esses indivíduos com cancro oral se morrerem 10, nós vamos encontrar no meio deles 8 fumadores. E isto é muito significativo, tendo em conta que, na verdade, todos os dias morrem 10 mil pessoas no mundo devido aos malefícios do tabaco. E por isso é preciso deixar-lhes uma palavra. Eu quero lhe dizer que existem muitas coisas que eu hoje faço que não faria se tivesse continuado a fumar. E quero lhe dizer também que hoje, numa brincadeira com um dos meus colaboradores na clínica, chegámos à conclusão que ele gasta à volta de 1.600 euros por ano, coisa que eu aproveito, por exemplo, para viajar ou para fazer coisas mais interessantes, e que fuma uma cigarrilha com o comprimento que vai praticamente desde as Torres de Lisboa até ao estado de Alvalade. Então imagine o que é que isso, sob o ponto de vista da saúde, também quer dizer, tendo em conta as milhares de produtos tóxicos que o tabaco tem, para além, evidentemente, do alcatrão e da nicotina, com todos os efeitos nefastos que isso tem sobre a saúde das pessoas a vários níveis. Isto hoje foi um programa de causas, foi um programa anti-tabaco. Não, é que você programa... leva-me sempre para estas questões assim, um pouco mais complexas da vida social, mas eu gosto destes desafios. E para a semana vamos ter outro. É verdade. António Matos da Fonseca, no Por Linhas Tortas, para a semana a mais. Até lá.